do exercício de criar uma função recursiva que crie uma lista de números naturais até um certo n. Ou seja, a ideia é que uma pessoa tenha uma lista que vai de 0, ou vai de 1, começa a começar do 1, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até um certo número que alguém introduza. A ideia é que as pessoas façam qualquer coisa como naturais, até ao 8. Chamando esta função, como obviamente agora neste momento ela não existe, está ali a dizer que undefined variable naturais, nós ainda não definimos esta função naturais, mas a ideia é que nós queremos que isto dê um resultado do género, uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? Nós queremos que aconteça que a função naturais crie uma lista destas e queremos que ela o faça de forma recursiva, porque obviamente é isso que nós estamos a estudar. Portanto, vamos lá primeiro definir uma função function naturais. Abrir e fechar chavetas. Neste momento eu já tenho aqui assim a função naturais, ela não faz nada, obviamente que quando eu a chamo, ela diz que devolve um void, um vazio, não faz nada, neste momento está undefined, o resultado é undefined. O que é que nós temos que pensar? Nós, quando criamos a função naturais, obviamente vamos receber um número n. Não é? Vai ser esse número que é o nosso número máximo. Mas se nós queremos devolver uma lista, nós também vamos ter que ter uma lista. Vou criar aqui a palavra lista. E esta lista vai ser o quê? Vai ser um array, vai ser um vetor que vai ter os números todos que vão ser devolvidos. E eu vou utilizar uma coisa que é dizer assim, se a pessoa chamar o naturais com a lista vazia, sem passar nenhuma lista, esta lista, por default, vai ser uma lista vazia. Ok? E, portanto, na prática, eu estou a dizer, se a pessoa disser naturais 8 a primeira vez, ok, os naturais 8 são uma lista vazia. Certo? Então, agora reparem uma coisa. Se nós temos uma lista está vazia, imaginemos que a lista era uma lista com 1, 2, 3 e a pessoa passava já uma chamada a naturais 3. A lista já estava feita, não era preciso fazer mais nada, pois não. E, portanto, nesta altura podíamos fazer return. E, portanto, aquilo que nós temos que dizer é, numa função recursiva, qual é o nosso critério de paragem? O nosso critério de paragem é quando a lista estiver completa. Neste caso, qual é o tamanho da lista? 1, 2, 3. Certo? E se nós passássemos naturais 3, chamássemos a função com 3 como argumento, a lista estava pronta. Portanto, nós podemos fazer uma coisa que é, se o tamanho da lista for igual ao número n que a pessoa chamou, nós devolvermos return da lista. Certo? Ou seja, se a lista tiver o tamanho desta lista tiver n elementos, tiver 3 elementos, podemos devolver a lista. E reparem, eu estou a chamar a lista com 3 elementos e ele já me está aqui do lado direito a dar a lista 1, 2, 3, tal e qual como queríamos. Claro que, obviamente, se eu pedir aqui assim uma lista com 6 elementos, vai dar undefined, porque, naturalmente, a lista ainda não está com o tamanho certo. Perceberam este princípio? Ou seja, o nosso critério de paragem é quando esta lista tiver o tamanho igual ao número de elementos que nós pedirmos. Certo? O que é que acontece se a lista ainda não tiver o número de elementos que nós pedimos? Temos que adicionar um elemento à lista e voltar a chamar a função recursivamente. Ou seja, se a lista ainda não tiver o número de elementos que nós queremos, o que nós temos que fazer é dizer, lista, adiciona um elemento, e qual é o elemento que ela vai adicionar? É um elemento lista.length mais 1. É o elemento seguinte. Falta ali um n. Length mais 1. Ou seja,
neste momento, reparem, a lista está com 1, 2, 3. Ela não tem os valores que nós queremos, que é 6. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é adicionar o elemento seguinte. O elemento seguinte, neste caso, lista.length é 3. 3 mais 1 dá 4. Portanto, estamos a adicionar o 4 ao fim da lista. E depois de fazermos isto, o que é que fazemos? Chamamos novamente naturais de n e da lista que já temos. Neste caso, nós temos mesmo de passar a lista, porque a lista vai... eu vou faltar que fazer o return disto. A lista vai ter que ser definida pela nova lista que nós temos aqui intermédia. Porque senão ele ia fazer a lista por default. Estava ali em cima, que era 1, 2, 3. Ok? Reparem que, obviamente, aquilo que falta é dizer que isto não pode ser só para números superiores a 3. Tem que se tirar estes números e inicializar isto com uma lista vazia. E se repararem que a execução deste código já está a devolver aquilo que nós estávamos à espera. Vou colocar aqui até 8, só para fazer o valor, ou até 9. Okay. Nós queremos até o número 8. Queremos até o número 8, não é? Que é para comparar com aquele comentário da linha 15. E, portanto, quando nós chamamos a função de naturais, ela começa com uma lista vazia. A lista vazia tem tamanho 0. 0 não é igual a 8. Logo, não faz return. Vai para aqui, adiciona o próximo elemento. O próximo elemento é 0 mais 1, adiciona o elemento 1. E volta a chamar a própria função naturais. Certo? Quando, finalmente, a função naturais tem tamanho, tem o tamanho da lista, já com os 8 elementos, e o tamanho da lista é igual ao número que nós queremos, 8, ele faz return da lista, que depois volta para estes returns todos e devolve aqui à chamada da função. E isto é só um exemplo de resolver este problema de forma recursiva, utilizando uma lista onde se guardam os valores intermédios todos até que ela depois é retornada para o utilizador. Há outras formas de fazer esta solução. Esta é só uma que permite que vocês vejam que temos aqui o nosso critério de paragem na linha 7, 9. Temos aqui assim a atualização, neste caso, do evento, que é a nossa atualização da lista. E por fim, temos a nova chamada da própria função para no futuro ela retornar todos os valores concretos quando finalmente chegar aqui a este critério de paragem. Ok? Normalmente fazemos muito, naqueles exemplos que vimos na aula, o critério de paragem era um contador que ia diminuindo até chegar a 0, ou quando o tamanho dos quadrados diminuíam até ser menor que um certo valor. Aqui é ao contrário. Aqui o meu critério de paragem é o tamanho da lista quando a lista for crescendo até ser igual ao número n pretendido. Reparem que eu também tiro partido aqui de uma outra coisa, que é a lista ser inicializada vazia por default, ou seja, para que a pessoa, quando chama naturais, 8, não tenha que passar aqui uma lista vazia. Ok? Claro que se eu utilizar este código, agora, por mera curiosidade, já com uma lista inicializada, esta lista inicializada continua a dar os valores certos, mas eu posso, por exemplo, inicializar os mesmos 3 valores com outros números, por exemplo, 3, 1 e inclusive até strings, por exemplo, por aqui um S. E o resultado é uma lista que vai ter 8 elementos, mas cujos 3 primeiros elementos são o 3, 1, S, que foram aqueles que eu coloquei aqui no segundo parâmetro. Mas normalmente a pessoa não iria utilizar isto assim, não é? E nós podíamos colocar guardas de segurança. Há dúvidas? Pronto. Obviamente que isto não é simples, porque quando se começa a trabalhar com funções recursivas, isto dá um nó na cabeça, e eu sei que dá um nó. Mas é preciso pensar sempre que a forma mais fácil de começar a trabalhar com elas é ter sempre o critério de paragem, ter a atualização e ter o chamar da função recursiva no fim. Portanto, esta estrutura que eu tenho aqui, o if, que é o critério de paragem, o 10 é a atualização do estado que nós queremos, e depois no 11 o return,
final que chama novamente a própria função. E tentar, com estes exemplos muito simples, tentar fazer qualquer coisa e ver o que é que acontece. E tentar perceber. Muitas vezes, até a mim, quando estou a pensar num problema desses, muitas vezes acontece-me que estouro com o browser, estouro com a pilha, e que vai entrar numa recursão infinita, e eu, epá, o que é que eu fiz mal? Não tenham stress, é perfeitamente normal que aconteça, é preciso que tenham essa noção que em termos de algoritmos, em termos de computação, a recursividade é muito útil e há certo tipo de problemas que são muito fáceis de resolver se pensar neles em termos de recursão. Um dos casos é, por exemplo, o problema das torres da Hanoi. Mas, aliás, posso depois deixar um link para um vídeo em que explica perfeitamente como é que a recursividade é ótima para as torres da Hanoi, porque não é para aqui chamado, mas se tiverem curiosidade eu posso depois passar isto. A ideia é que percebam que isto funciona e pode ser depois também utilizado, como vimos nos sketches da parte mais teórica, que para gerar figuras, gerar padrões geométricos, para gerar padrões fratais, que muitas vezes são necessários e uma pessoa pode criar coisas criativas dessa forma.